Shalom, pessoal! Estamos de volta com mais uma mini aula de hebraico e no vídeo de hoje, um vídeo bem legal, bem especial, eu tenho uma pergunta para te fazer. Você conhece as duas formas do verbo salvar em hebraico? Não conhece? Então, no vídeo de hoje, com certeza, você vai a conhecer. Então, é diferente, né, nosso vídeo de hoje. Por quê? Porque aqui a gente sempre apresenta verbos, um único verbo que apresenta vários significados, pode ser usado em diferentes contextos. Mas no vídeo de hoje a gente vai aprender dois verbos que têm o mesmo significado exclusivo. Salvar, né? Salvar. Tanto um quanto o outro significam exclusivamente salvar. Nós vamos aprender como conjugar cada um deles, tá? Não se preocupe. Tanto o primeiro quanto o segundo nós vamos ver como que a gente vai conjugá-los. Mas nós vamos aqui apresentar umas diferenças em questão de aplicação, tá? Entre esses dois verbos. Então, vamos lá? O primeiro verbo, o primeiro dos dois que a gente vai ver, é um verbo que ele é muito usado no dia a dia. Ele é o mais usado, tá? Ele é o mais comum, é o que você vai ver na linguagem do dia a dia, é o que você vai ver em textos, em canções, tá? Em canções, porque esse sentido de salvar é um termo, assim, que é usado, vou salvar a pessoa que tá lá se afogando, né, nesse sentido. Mas também tem um sentido que a gente vai dizer um sentido religioso, né, salvar a sua alma, salvar, entendeu, nesse sentido. E a gente vai ver que ele é usado em todos esses campos, tá? Esse primeiro, ele é usado em todos esses sentidos. O segundo, a gente vai ver também que ele é usado também nesse sentido, mas a gente vai ver umas diferenças. Então, o primeiro verbo que a gente vai ter aqui para dizer o sentido de salvar é o verbo lehatzil. Lehatzil. Veja que ele tem aqui a letra tsade no meio, então ele tem esse somzinho que a gente já conhece, e ele termina com um lamed. Então, ele tem um som de L, mas, né, a pronúncia desse L, como a gente também já viu, ele não é exatamente igual, não pode ser pronunciado como a gente pronuncia no português, né? A gente fala au, el, il, ou, u, né? A gente fala muito isso. Mas aqui a gente não pode falar leatzil, né? Fica muito aportuguesado, né? Esse som do tsi. Então a gente tem que falar leatzil. É um som de L que lembra muito o L do espanhol, né? Porque no espanhol a gente também não fala al, el, il, ou, u, não. Fala com esse som que a língua vai quase lá no céu da boca, né? Então, a gente acaba jogando a língua lá pro céu da boca para fazer essa marcação do L. É um pouquinho complicado, mas como é um costume, ouvindo, praticando fala, também você acaba se adequando aí, melhorando um pouquinho essa fala, né? Então, lehatzil é o verbo que a gente vai usar primeiro para o sentido de salvar. Vamos, como de clássico, aprender como que a gente conjuga esse verbo no presente. Vamos lá? Bom, na conjugação do masculino singular, a gente vai ter a seguinte conjugação. Matzil. Matzil. Então, a gente vê aqui que é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a ver aqui, né, nos casos de conjugações de verbos, mas vamos ver aqui as diferenças, tá? Então, pro masculino singular vai ser só essa conjugação. Matzil, né? Terminando com esse som também de L. Matzil. Agora, para o feminino singular. Aí, agora já vai para você ver a diferença entre masculino e feminino. A gente vai ter o acréscimo da letra rei e um sonzinho de A ali no final. Então, vai ficar matzla. Matzla. Então, veja que lá no masculino, matzil. No feminino, matzla. Então, eu ganho um sonzinho de A que acaba se tornando ali a sílaba mais forte. Matzla. Como se lá fosse lá no teto. Matzla. Então, essa é a conjugação do feminino. Agora, do masculino plural. Matzlim. Matzlim. Ou seja, terminação característica do masculino plural. O in no final, né? Então, fica matzlim. Matzlim. Então, essa é a conjugação. E agora, para o feminino plural, a gente vai ter a conjugação matzlot. Matzlot. A gente tem ali o sonzinho também característico do plural feminino. Ot. Matzlot. Então, a gente tem essa conjugação para as três pessoas do feminino plural. A gente vai ver aqui alguns exemplos de frases com esse lehatzil, com o sentido de salvar
que ele pode ser aplicado em diferentes contextos. Então vamos lá? Essa frase. Besof haseret hu matzil et haisha. O que eu tô falando nessa frase? Vamos repetir? Besof haseret, vírgula, hu matzil et haisha. O que eu tô falando nessa frase? No final do filme, ele, né, ele salva a mulher. Então, besof haseret, o que eu tô falando aqui nesse iniciozinho? No final, besof haseret, do filme, vírgula, hu matzil, ele salva, ou ele está salvando, ele salva, et haisha. Então aqui está falando a mulher. Besof haseret, hu matzil et haisha. No final do filme, ele salva a mulher. Então aqui a gente tem um exemplo do masculino singular, né, a pessoa do hu. Então a gente está usando aqui a versão do verbo matzil, que equivale, que casa ali com o pronome masculino singular. Então, hu matzil. Veja essa frase, ele no sentido pleno de salvar. Ele está salvando quem? Está salvando a mulher. Agora vamos ver mais uma frase, agora no feminino singular. Na frase, hi matzila chaim. Hi matzila chaim. O que eu estou falando nessa frase? Ela salva vidas. Ela salva vidas, né? Ela, então, no sentido hi, ela, mulher, né? Está falando de apenas uma pessoa, então, no caso, é singular. Então, a versão do verbo que nós vamos usar aqui é a versão matzila, que casa com o pronome que é referente ao feminino singular. Então, hi matzila chaim. Ela salva vidas. Agora, masculino plural. Na seguinte frase. Anachnu matzilim et hamedina. Anachnu matzilim et hamedina. O que eu estou falando nessa frase? Imagina um cenário, um contexto onde a gente está ali com pessoas protestando e elas estão ali lutando pelo seu país e elas estão convictas de que vão salvar o país. Então elas falam essa frase. Anachnu matzilim et hamedina. Quer dizer, nós estamos salvando, ou nós salvamos o país, né? Então, hamedina, medina é país, nação. Então, esse pessoal está crendo que está salvando ou vai salvar o país. Então, anachnu matzilim et hamedina. Nós estamos ou nós salvamos o país, a nação. Agora, na versão do feminino plural, a gente tem a seguinte frase. Aten, com N, aten, matzilot oti. Aten, com N, matzilot oti. O que eu tô falando nessa frase? Vocês, né? Aten, com N, pessoa, vocês, a versão do vocês do feminino, plural. Matzilot, né? Então, verbo terminando em ot, casando com aten, versão do feminino plural. Oti. Vocês estão me salvando, ou vocês me salvam, né? Um grupo de mulheres ali estão me salvando. Então, aten matzilot oti, a mim, né? Oti, a mim. Vocês estão me salvando, ou vocês me salvam. Então, a gente viu aqui, né? Como que se conjuga esse é o nosso primeiro verbo, hatzil, né? Vemos também 4 exemplos de frases com as 4 conjugações diferentes. E a gente viu ali o sentido de todas elas, o sentido de salvar. Salvar uma vida, salvar uma nação, não importa. Mas de sentido exclusivo de salvar, né? E a gente falou, como a gente já falou no nosso início desse vídeo, esse verbo, hatzil, ele pode ser usado em todos os sentidos. A gente salvar no sentido de salvar alguém, salvar uma vida, salvar uma nação. Ou pode também ser usado no sentido de salvar uma alma, no sentido mais religioso, vamos dizer assim. Agora, a gente vai ver o segundo verbo. Só que nesse segundo verbo, ele tem um chores bem interessante. E a gente vai ver a conjugação dele também, tá? Mas a gente vai aqui explicar que esse verbo, esse segundo verbo, ele é usado também, ele é aceito, usado, no mesmo sentido, na mesma forma que o lehatzil também é usado. Então, esse segundo verbo, você vai ver ele sendo usado no sentido religioso, de salvar uma alma, salvar o espírito, enfim. Mas também pode ser usado, você pode, é bem difícil, bem raro, mas você pode ver ele também sendo usado no sentido de salvar uma vida,
salvar uma nação, sei lá, vou lá salvar a vida dela. Pode ser usado nesse sentido também. Falar uma coisa assim, sabe, do nível humano. Entende o que eu tô querendo dizer? Existe o nível religioso, falar das coisas divinas, celestiais, espirituais. E existe o nível humano. Tanto o Lehatsil quanto esse que a gente vai ver, pode ser usado nas duas formas. Sentido divino, sentido humano. Mas esse segundo, eu aconselho de coração que você use apenas para o sentido divino. Você vai entender isso quando a gente vê aqui a família, as palavras que o chores desse verbo pode usar, pode formar. E você vai concordar comigo que em aplicação de frases, ele vai ser, o sentido dele mais completo quando eu uso ele no sentido divino, tá? Então vamos ver. O verbo que que eu tô falando aqui, criando uma curiosidade e um mistério para vocês, na verdade nada mais é do que o verbo leoshia. Eu aposto que você já entendeu que palavra, né? Oshia, o que essa palavra aqui forma, por causa desse som que a gente já viu aqui no infinitivo, na formação desse verbo, leoshia. Esse verbo aqui que forma um radical, né, uma raiz, um choras, ele forma várias palavras. Entre elas, a gente forma a palavra Yeshua, né, que é o nome hebraico que nós temos para Jesus, tá? Esse é o nome original de Jesus, Yeshua. E essa palavra, ela significa exclusivamente salvação. Veja que as letras dessa palavra, do nome de Jesus, as mesmas deste verbo, leoshia. Formam outras palavras que também casam aqui com esse mesmo significado, no sentido de salvar. Então, mas eu acho que mais nenhuma outra resume a importância desse verbo e a questão do que eu tô tentando dizer para você aqui, que eu aconselho a usar este verbo mais no sentido do divino, de Deus, do que para outro sentido humano, né, das coisas da terra, justamente por causa disso. Eu sei que pode ter gente que pode discordar, pode ter gente que não vai aceitar, por visões religiosas diferentes, mas a visão religiosa que eu tenho, a visão de fé que eu tenho, como teóloga, como cristã que sou, nunca escondi que sou cristã. Então, Jesus Cristo para mim, sim, é o Filho de Deus, tá? E eu tenho ele como, sim, o prometido, o Mashiach, que seria enviado e já veio para salvar a humanidade, para salvar a mim e salvar a você, salvar a todos nós e nos fazer ter acesso a Deus, tá? Então, Yeshua é Jesus, é o nome hebraico que nós temos para Jesus. Então, veja que a importância desse verbo, tá? Mas a gente vai ver aqui como que a gente conjuga, porque nossa intenção sempre é ensinar ensinar o idioma. Isso está, né, aqui fora de questão. Aqui eu estou apresentando apenas a minha visão sobre o verbo. Por isso, o meu conselho não é uma imposição para que você prefira o uso dele apenas para o sentido de coisas de Deus, de coisas da fé, de coisas que tem a ver com o divino, e não para o sentido humano. Mas isso fica a cargo de cada um, tá? Então, vamos lá para a conjugação? Então, para a conjugação do masculino singular para as 3 pessoas neste verbo leoshia, que ele é um pouquinho diferente, como vocês podem ver, ele tem um sonzinho de o no meio do verbo, né? Coisas que a gente não vê muito por aqui nos verbos que a gente costuma ver, nas conjugações. Ele é um verbo considerado irregular, tá? Diferenciado, então ele acaba tendo esse sonzinho um pouco diferente, nessa construção da palavra um pouco diferente, mas você vai ver aqui que a conjugação é bem simples, tá? Então, para o masculino singular, para as 3 pessoas, a gente vai ter a seguinte conjugação: Moshia, né? Essa é a conjugação para as 3 pessoas. Agora, para o feminino singular, a gente vai ter a conjugação Moshia. Então, veja que, de novo, a gente tem um sonzinho de letra A no final, né? Dando uma entonação um pouco mais forte, passa a ser a sílaba mais forte, então a gente fica com esse som.
moshiá. Veja a diferença do masculino. Moshia, moshiá. Agora, para o masculino plural, a gente vai ter a seguinte conjugação: moshiim, moshiim, moshiim. Então, a gente tem aqui a terminação em característica do masculino plural. E, por fim, para a conjugação do feminino plural, a gente vai ter moshiot, moshiot. Então, essa é a conjugação deste verbo no presente. Então, aqui vocês aprenderam a conjugação, tá? Como a gente sempre que se propõe a ensinar, para que isso esteja aí claro para você. Mas, de novo, dentro da minha visão, eu não formarei frases aqui como exemplo, tá? Nesse verbo, conjugando ele, né? Porque, como eu já disse, eu acredito que ele não pode ser usado no sentido humano. E para formar frases que não seja no divino, então eu não vou formá-las. Mas eu vou deixar aqui 2 exemplos de frases aplicando esse verbo leoshia no sentido que eu entendo que é o correto, que é no sentido divino. Então vamos lá? Vamos ver 2 exemplos de frase? Então, na seguinte frase: Elohim rotse leoshia et kol hanashim. Elohim rotse leoshia et kol hanashim. O que eu tô falando nessa frase? Deus quer salvar todas as pessoas. Legal, né? É isso mesmo. Deus quer salvar todas as pessoas. Então, veja que aqui eu não estou usando o verbo no conjugado. Eu estou usando ele aqui no seu modo infinitivo. É a forma que fica mais, assim, na minha visão, mais correta de você aplicar esse verbo, tá? Até porque a gente, como a gente viu, a gente tem o verbo lehatsil. Se eu quiser conjugar ele e aplicar ele em conjugado nas frases, eu tenho essa opção de usar esse verbo. Então, eu não preciso ficar apelando lehoshia para usar, na conjugação, usar ele conjugado. Então, eu vou aqui apresentar essas opções no sentido usando o infinitivo do verbo. Então, numa segunda frase agora. Yeshua nolad kedei leoshia. Yeshua nolad kedei leoshia. O que eu tô falando nessa frase? Jesus, Yeshua, nolad, nasceu, kedei, para, leoshia, salvar. Então, nessa frase eu estou dizendo aqui: Yeshua, Jesus, como você quiser, pode dizer Yeshua, Jesus, português. Nolad, nasceu. Kedei, para, é uma palavrinha que quer dizer finalidade, a fim de. Leoshia, salvar. Então, Jesus nasceu a fim ou para salvar. Então, veja aqui 2 frases diferentes, mas veja que ambas estão colocadas no sentido do divino. Então, de maneira nenhuma eu usei aqui no sentido que eu falei, no sentido humano, da terra, das coisas comuns. Estamos falando no sentido de fé de Deus, do divino, né, que eu falo aqui. Mas baseado na minha visão, tá? Eu aqui apresentei, ensinei a conjugação, como você pode conjugar no tempo presente, as 4 conjugações como a gente sempre aprende, para que você, se você tem uma visão diferente, não tem problema nenhum, você pode usar aí para montar frases. Mas sempre lembrando da nossa primeira opção de verbo, Hatsil, que a gente viu a conjugação e viu vários exemplos de frase. Então, esses são os 2 verbos, as 2 formas de dizer salvar em hebraico. Eu espero que essa aula tenha sido bastante proveitosa para você e que você possa aplicar nos seus estudos. Então, até a próxima mini aula de hebraico. Shalom!